Olá, meus queridos alunos. Essa é uma aula de Reiki nível 3B. Eu sou Fabiane Xavier, Master em Reiki. É importante quando a gente fala do nível 3B, a gente deixar bem saliente e compreender bem que o nível 3B, a máxima desse curso é você aprender a iniciar outras pessoas em todos os outros níveis de Reiki. Então, você se torna um Master em Reiki, capaz de iniciar pessoas em Reiki. Só que para chegar até o nível 3B, um bom Master em Reiki, ele vai seguir algumas regras, ele vai compreender alguns caminhos que ele vai precisar levar muito a sério. Por exemplo, ele vai ter que ter se auto-aplicado, se curado nesse processo, levado a sério esse processo de autocura. Porque como eu posso chegar a curar outras pessoas, como eu posso chegar a iniciar outras pessoas, ter uma energia limpa para fazer esse processo, se nem mesmo eu me autocurei, se nem mesmo eu levei a sério este processo de autocura. Então, muitas vezes eu encontro pessoas que fizeram até nível 3 mestrado, ou mesmo nível 3A, e elas nem mesmo se auto-aplicam. Elas não usam, não utilizam as técnicas do Reiki, nem sabem, muitas vezes, para que aquelas técnicas servem. Então, as pessoas, eu acho que o Reiki é muito banalizado nesse sentido. Como eu posso, né, chegar a um nível de iniciar as pessoas se nem mesmo eu passei por um processo de transformação, se eu não trabalhei, se eu não tive disciplina, se eu não me dediquei. Tudo nessa vida a gente tem que ter trabalho, tem que trabalhar duro para conseguir, tem que se dedicar, né? Não existe como eu simplesmente me iniciar e não experienciar o Reiki. Eu não é mais do que somente experienciar, é sentir, é ter as sensações, é você educar a sua mediunidade, é você começar num processo realmente de elevação espiritual, você se afinizar mais com seus mentores, e para criar essa conexão, para chegar até um mestre, não tem outro caminho além do trabalho, que é dedicar horas de realmente de autoaplicação, que é você começar no processo lá já do nível 2 aplicando em outras pessoas, que é você levar a sério e ter disciplina nos 21 dias de autoaplicação, de limpeza energética. Então, uma pessoa que não levou a sério os 21 dias, que não se auto-aplicou, né, com esse propósito maior de realmente ser um ser humano melhor, uma pessoa que não praticou o Reiki em outras pessoas, que não testou essa técnica, que não compreendeu essa técnica, porque uma coisa é você ouvir falar, né, você ouvir falar, você ler nos livros, outra coisa é você ir lá experienciar isso, você realmente sentir isso na pele e poder passar isso para os seus alunos. Então, quando você chega no nível do Reiki 3B, você tem que ter essa experiência, você tem que ter feito os 21 dias. Como um mestre não faz os 21 dias, como ele pode não saber como é esse processo? Ele tem que passar pelos 21 dias, ele tem que entender como isso funcionou com ele tem que fazer o seu diário lá, escrevendo todas as experiências que ele teve no Reiki. Eu escrevi um livro, Reiki, uma aventura em busca do autoconhecimento, para conseguir explicar e expressar tudo que o Reiki é capaz de fazer. E o que aconteceu na minha vida em diversos momentos é que eu fui encontrando pessoas neste processo que eram formadas em Reiki e pouco sabiam sobre Reiki. No meu caso, eu fiz um processo totalmente diferente. Eu vivenciei, eu trabalhei, eu tive disciplina, eu honrei cada momento com o Reiki, eu me auto-apliquei, eu passei por todos os processos, eu não atropelei os processos, eu cumpri os 21 dias, eu percebia, eu escrevia tudo o que acontecia naquele processo, eu fui me olhando de verdade, eu fui me autocurando, eu fui prestando atenção em tudo aquilo que estava acontecendo. E é só assim que você vai conseguir ser um bom Master em Reiki, quando você compreende que o trabalho do Reiki é muito mais profundo do que você pode simplesmente ler num livro, ou passar por um processo de iniciação apenas, ou simplesmente fazer um curso. Você vai ter que realmente experienciar a sutileza dessas curas e compreender aonde vai o Reiki, qual é o alcance. Como eu disse a vocês, eu escrevi esse livro porque é tanto assunto, é tanta coisa, é tanto detalhe e é tanta sutileza nessa cura tão profunda que o Reiki proporciona,
que somente eu consegui expressar isso verdadeiramente através desse livro que eu escrevi, porque eu pude, nos pormenores ali, explicar o que realmente o reiki faz, porque o reiki é capaz de limpar vidas passadas, é capaz de curar traumas, desde o útero materno, outras vidas. O reiki é capaz de fazer coisas incríveis, mas poucas pessoas sabem disso, mesmo aquelas que fizeram cursos e que atuam neste processo. Então, por que eu ensino vocês, meus alunos, particularmente os meus alunos, a levar muito a sério, ter muita disciplina e realmente entrar de cabeça nessa proposta de estudar mesmo? Porque não vai adiantar se iniciar e ser um Master em Reiki sem ter experienciado. Você não vai conseguir chegar nesse nível de iniciação a outras pessoas sem ter olhado e visto essa transformação em você mesmo, sem que você tenha realmente se prontificado a viver isso. Porque ninguém vive uma transformação sem querer que isso aconteça. Tem que ter esse movimento nosso. Então, o básico, gente, de um Master em Reiki, de alguém que quer realmente se aprofundar, é compreender esse despertar do nível 1, é utilizar as técnicas do nível 2, é realmente compreender tudo sobre os símbolos, praticar, se autocurar e praticar em outras pessoas. É preciso você ver o que é capaz o reiki de fazer nos seus pacientes. Você precisa também começar esse processo como terapeuta, ter essa coragem de ir lá ajudar outras pessoas. E aí você vai tendo experiência, e isso vai fazendo com que você seja um mestre melhor. Entende? É essa prática, é o trabalho, é a disciplina, é a força mental que você vai adquirindo, porque quanto mais você trabalha, mais disciplina você tem, mais dedicação você tem, mais apoio dos mentores e mestres espirituais você vai ter. E é isso que você precisa para ser um mestre em Reiki. Apoio dos mestres espirituais, dos seus guias, para se tornar um mestre cada vez melhor e poder passar isso para os seus alunos. Vou falar com vocês sobre a postura de um mestre de Reiki, de um Master em Reiki nível 3B, aquele que é capaz de iniciar as pessoas em todos os níveis do Reiki. Então, tem um padrão para esse mestre seguir, tem uma postura para esse mestre seguir. Na verdade, o Mikao Usui não deixa para nós assim uma postura, um passo a passo para o mestre seguir. Mas no decorrer da jornada de cada mestre, a gente vai experienciando coisas, vai compreendendo coisas, vai conectando situações e vai percebendo algumas coisas que seria essencial, primordial para que esse mestre pudesse ser um bom mestre de Reiki. Qual seria então essa postura? Às vezes as pessoas perguntam, uma pergunta bem comum eu posso continuar comendo carne, eu posso fumar, eu posso beber, enfim, essas coisas mais mundanas. Gente, um mestre de Reiki, ele não é uma pessoa perfeita, uma pessoa que precisa ser quase um anjo angelical e um ascensionado para que ele possa ser habilitado a iniciar pessoas. Mas é óbvio que ele vai também, através desse processo de cura, ele mesmo vai se autocurando e é óbvio que vai acontecendo com alguns mestres uma purificação. E é natural que através dessa purificação algumas condutas, algumas, alguns comportamentos comecem a mudar em relação a essa pessoa. Então, é muito natural que talvez essa pessoa deixe de comer carne, é natural que essa pessoa deixe de fumar, é natural que essa pessoa saiba que se ela beber tem que ser socialmente, com moderação, porque isso vai influenciar na vida espiritual dessa pessoa, né? O álcool vai influenciar negativamente e se ela vai iniciar pessoas, isso não adianta a gente fingir, né? Vai sim ser uma coisa ruim para aquelas pessoas que estão sendo iniciadas, porque você imagina, a gente sabe que o álcool traz um processo de obsessão espiritual, o cigarro também traz esse processo. Então, se eu fumar e beber e for um mestre de Reiki iniciar pessoas, na minha opinião particular, isso sim é uma coisa ruim. Tanto que eu me abstive de álcool, né? Praticamente eu não bebo álcool. Por quê? Porque eu sabia que isso podia prejudicar a minha trajetória como uma mestra de Reiki, como uma pessoa que trabalha com essas energias.
Por quê? Porque a gente tem que purificar esse corpo, né? Esses chakras, a gente tem que tentar se purificar o máximo que a gente pode. E se a gente fumar e beber, enfim, você sabe que esse processo não vai acontecer. E você vai acabar sim. É mesmo que no Reiki diga-se que nós somos um canal, né, para que o divino passe por essa energia, passe pelo nosso corpo, simplesmente ser esse canal, né, de conexão divina e perpassar para o outro. Mas não é bem assim que funciona não na prática, porque como que você vai ser um canal, né, um canal limpo, um canal de conexão com esse eu superior, tanto seu quanto com o ser superior, se você está lá cheio de obsessores, super confusa, com depressão, bebendo álcool, fumando, enfim, são coisas que não combinam, são coisas que não têm a ver com um mestre de Reiki. Isso não significa que essa pessoa tem que ser radical, que ela tenha que simplesmente viver totalmente, abster-se totalmente de tudo isso. Ela pode começar com um processo lento de transformação, e é por isso que existem todos os níveis, porque ela vai começar nesse processo que eu falei anteriormente de autocura, ela vai começar a se perceber, ela vai começar a perceber. É por isso que é importante esse processo de curar-se antes, para que essa pessoa chegue nesse nível e consiga entender que talvez ela possa beber um vinho, ou alguma coisa socialmente, eventualmente, mas ela não vai poder fazer isso no dia a dia, todas as semanas, porque ela vai trabalhar com cura, e isso pode acabar prejudicando ela, porque vai acabar trazendo energias de outras pessoas. No momento em que eu começo a atuar como terapeuta, começo a atuar como uma pessoa que está ajudando a curar outras pessoas, isso eu não vou explicar tudo isso agora nesse vídeo, porque é muito assunto, mas é óbvio que você vai acabar transferindo algumas energias para você, e elas podem perdurar alguns dias no seu corpo, e você vai ter que ter essa purificação, essa força, essa conexão para poder sair disso. Então, sobre transferência de energia, eu quero falar num outro vídeo mais especificamente para que vocês possam compreender como isso acontece. Outra coisa, não existe essa perfeição de conduta de um mestre de Reiki, né? Mas a gente sente uma afinidade com o nosso mestre, a gente escolhe o mestre por uma certa afinidade. E eu acho que é algo que a gente tem que sempre pensar muito. Se eu quero me iniciar em nível 3B e ser um mestre, eu vou ter que sim fazer mudanças na minha vida, na minha postura. Eu vou ter que sim ter uma postura mais espiritual, eu vou ter que sim mudar certos comportamentos. Não significa que eu tenho que me cobrar esta perfeição absoluta, né? Que eu tenho que parecer. Não significa que eu tenho que andar com roupas esvoaçantes, que eu tenha que ser, né, parecer um guru, né, um mestre indiano. Não, eu vou ser uma pessoa normal como mestre, eu vou ser uma pessoa normal. Mas eu tenho que, não é por obrigação, mas por ressonância magnética, tentar ter uma frequência cada vez mais elevada, para que esse trabalho seja um trabalho de mais elevação espiritual, para que eu possa ajudar, que esse é o objetivo, né, para se tornar um mestre, e alcançar o maior número de pessoas e ajudar essas pessoas e ver o resultado desse trabalho acontecendo na vida dessas pessoas e também vendo esse trabalho acontecendo na minha vida. Então, isso vai acabar acontecendo. Então, essa mudança, não precisa ter roupas apropriadas, você vai usar roupas normais, só que, claro, enquanto você estiver lá num trabalho, talvez você prefira trabalhar com a questão das cores, as cores mais claras, as cores dos mestres ascensionados, as cores mais angelicais. E esse também é um tema para um outro vídeo. Então, se tornar um mestre é isso, gente, é essa mudança interna, é essa mudança de... o mestre de Reiki, ele vai cuidar com a alimentação. É óbvio que ele vai ser uma pessoa que vai se interessar mais por tudo que é natural, ele vai se interessar mais por uma alimentação mais natural, ele vai perceber mais o quanto... ele vai se conectar mais com a natureza, ele vai ser uma pessoa talvez menos urbana, que se conecta mais com a natureza, com a força do cosmos, que é uma pessoa, ele vai ser uma pessoa mais justa, ele vai ser uma pessoa que vai olhar para essa natureza, que vai valorizar essa natureza, vai ser uma pessoa mais consciente. Um mestre de Reiki jogando lixo no chão, por exemplo, poluindo o mar. Enfim, essa pessoa vai ter que ter uma consciência maior, uma consciência mais elevada, percebendo, se dedicando mais a essas questões de valorizar tanto as pessoas, quanto o outro, quanto a natureza, quanto todos os aspectos importantes, né, para que você se torne realmente um mestre. Porque é natural que quando você se conecta mais com essa força de mestre,
você comece a se conectar mais com a natureza, você vai ter uma necessidade maior de estar em silêncio, você vai ter uma necessidade maior de estar conectada com essa natureza, como eu estou aqui agora. Você vai talvez querer viver num lugar com mais natureza. É natural, porque você vai se conectar mais com o universo, com Deus, você vai se conectar mais com os seres da luz. Então, coisas vão mudando. Mas você não precisa forçar isso só porque você já é um mestre. Você não vai forçar absolutamente isso. Isso vai acontecer naturalmente neste processo. Você vai acabar vendo essas mudanças acontecendo. Não precisa ser uma coisa de forçar, mas precisa ser uma coisa de prestar atenção, de olhar, de perceber que é importante. E acaba que o Reiki vai te trazendo esse desejo. Se você praticar, como eu falei no vídeo anterior, se você praticar, se você fizer as limpezas, se você realmente levar a sério, essa mudança vai acabar acontecendo. Quando você percebe e olha para sua vida, anos atrás, você vai ver que você fazia coisas que todo mundo fazia e hoje você já não tem mais necessidade de fazer isso. Hoje você já consegue viver feliz sem ter que fumar, sem beber álcool, sem talvez ser tão assim aprisionado a ter sempre alguém junto. Você vai ficar mais desapegado de situações, de pessoas, de coisas. Porque você é um ser mais espiritual, você consegue enxergar mais essas coisas, essas sutilezas que outras pessoas não vão enxergar. Você vai conseguir se conectar mais com uma árvore, com um pássaro, você vai poder olhar mais para a natureza, você vai ter mais consciência das coisas. Então, é claro que é importante essa disciplina, esse trabalho, e é claro que é importante tudo isso para que lá na frente você consiga se perceber, mas você não precisa se cobrar ser um mestre de Reiki perfeito. E eu deixo aqui essa dica para você nessa aula, um caminho de luz e namastê.